chama Manifestações de Espíritos, alguma coisa assim, está em francês. Ele dedica ela justamente para responder aqueles que estavam criticando, né? Porque ele começou a defender e veio muita gente atacar ele. É interessante que Kardec diz, né, que a arma dos outros é o ridículo. O ridículo, ele quer dizer, né, que há muitas vezes um exagero, há muitas vezes uma falta de pensar um pouquinho mais. Eu digo de mim mesmo, isso às vezes me irrita um pouquinho mesmo, eu estou tentando lidar melhor com isso, mas porque às vezes a gente vê assim, as pessoas agem de uma forma muito simplória, eu penso. O raciocínio um pouquinho mais profundo mostra, como Kardec sempre mostrou, ele sempre apresentou os pensamentos contrários, mas os pensamentos contrários, por mais que dessem muitas respostas, não davam todas as respostas, né? Então, ele destaca, né, que a arma do Sr. Alguet seria a ciência espírita, a ciência nascida na observação dos fatos, né? Ele destaca que é um livro feito com uma linguagem muito digna, muito séria, né? E que ele diz assim, que se os adeptos do espiritismo têm cérebros desequilibrados, tal enfermidade lhes é comum com a da maioria dos gênios que honram a humanidade. Esse é um pensamento que Kardec apresenta em alguns outros lugares também, né? Dizendo que naquele momento, e cada vez mais a gente entende isso, compreendendo aquele momento científico, histórico, filósofos, né, o espiritualismo racional, todo aquele movimento ali eram de pessoas cultas, eram de pessoas estudadas, que estavam ligadas às ciências. E elas encontravam ali não só uma razão muito grande, mas também na observação dos fatos de forma bastante séria, também encontravam ali muitas verdades. Então, se fosse uma loucura, seria uma loucura compartilhada pelas pessoas mais cultas da sociedade, né? O que não teria não há muito bom senso nisso, né? E aí eu coloquei aqui no fim, né? Que importa destacar que o Espiritismo não é uma teoria tirada da cabeça de uma pessoa. Kardec e os livros de Kardec e os pensamentos dele jamais a gente deve tomar como se fosse um livro sagrado que ninguém pode questionar. Muito pelo contrário, Kardec sempre defendia isso, né? Mas o Espiritismo é uma ciência moral, de aspecto filosófico, cuja teoria está apoiada na observação lógica e racional dos fatos. Então, a teoria espírita não nasceu da cabeça, não foi pressuposta. Ela nasceu da observação dos fatos, né, de forma racional. Eu acho que isso dá uma diferença muito grande a ela, né? Alguém quer complementar? Essa parte, dizer que Kardec não inventou sozinho, foi com os espíritos, é o que faz toda a diferença, né? Apesar de muita gente criar teorias e dizer que está embasado em espíritos, em anjos, e que a sua verdade é maior que a outra, todo mundo há de convir que a doutrina espírita ela não deixou pontas soltas. A doutrina espírita é uma lógica circular, ela se complementa e responde. Uhum. Então, tudo que a doutrina fala tem uma lógica. E eu acho que a grande diferença para as outras, né? E ela procura ser algo real, sem envolver fantasias e sem envolver alegorias, o famoso misticismo. Sim. Procura falar tudo de maneira bem natural, né? Sim, com certeza. Mas ninguém, vou passar para o próximo. Vou marcar de novo aqui. Sim. Aí, terminando já a revista anterior, a edição anterior, Kardec faz uma chamada ali aos leitores da Revista Espírita, porque ele começa a perceber que
talvez até surpreenda muito ele, porque a participação era muito, muito grande, né? Começa a vir carta de todos os lados, relatos de todos os lados, e a gente só cita aqui que, assim como nós nos propusemos também a fazer, nós deixamos aberto lá no nosso site até uma parte que tem lá sobre relatos, que é interessante a gente ver também, até para ver, tentar constatar o que anda acontecendo, né? Kardec acolhia, analisava no tempo possível, né? E pede para que as pessoas mencionem se elas podem ser expostas ou não, né? Se é questão de manter a privacidade, né? Na verdade, ele pede para elas autorizarem ou não a citação de nomes e lugares, né? É isso, né? Aquela formulação da Revista Espírita como forma de correspondência que a gente já tinha conversado. Vou passar, tá? Vamos entrar no primeiro assunto, então, de março de 58, que é a pluralidade dos mundos. Eu resolvi começar com essa imagem aqui que o Joel separou, porque eu achei ela muito interessante, né? A gente vê que, naquela época de Kardec, através de lunetas, eles poderiam apenas cogitar muitas coisas, imaginar muitas coisas, né? Eles analisavam um planeta que era mais próximo ao Sol e com uma cor diferente, ele imaginava que ali deveria haver, né, no caso de Mercúrio, rios de metal líquido, né, se fosse o caso. A gente não sabe efetivamente se isso existe, mas parece que não. E ele só podia realmente imaginar. A gente vê que hoje, né, a gente não tem nem mais Plutão no nosso sistema solar, que foi considerado planeta por muito tempo. E a gente nem sabe se na época de Kardec eles sabiam disso. O fato é que até hoje nem a gente mesmo tem certeza de quantos planetas tem no nosso sistema solar, porque há poucos dias já estavam aí achando um novo planeta, né? Pensando que pode ser que tenha mais um aí. Então era realmente um ponto de vista assim, bastante limitado. Só que Kardec tenta agir de uma forma racional, como a gente vai ver. Essa outra imagem aqui, só para ilustrar, né? Porque assim, a questão da pluralidade dos mundos diz respeito à questão de muitos mundos existentes com vida. Isso a própria ciência de hoje já admite totalmente. É uma coisa ilógica pensar o contrário, né? E aqui, esse You Are Here é onde estaria, né, o nosso sistema solar, ou talvez a nossa galáxia, né, eu imagino, num pontinho no meio de um turbilhão de outras coisas, em que cada pontinho desses seriam outras galáxias, e a gente não faz ideia do que é o sistema do universo, né? A gente não faz ideia. Então, posso comentar sim, um pouquinho? Por favor. Vamos lá, tá? Primeiro, só dizer que essa imagem que tu mostrou agora, por último, You Are Here, não é uma foto, tá? É uma imagem, é uma imagem teórica, Sim. né? Para deixar bem claro. Kardec tinha um amigo, tá? Eu não sei o quanto era essa amizade, mas um Camille Flammarion, Verdade. tá? Que apesar do nome ser Camille, é masculino, tá? Que era um astrônomo, era um professor notável de astronomia, um dos astrônomos mais entendidos, teóricos, que tinha na Europa naquela época, e ele ajudou muito Kardec na elaboração dos textos e revisões dos textos, na parte que toca a astronomia. Legal. Tá? Então, teve ajuda, além da ajuda dos espíritos, teve ajuda material de Camille Flammarion, que inclusive tem livros considerados espíritas. Tá? E que uma última coisinha que eu sou obrigado a falar, uma questão que se diz muito de planeta X, planeta chupão, planeta isso, planeta aquilo. Gente, cientificamente, isso aí não é que seja impossível, tá? Eu não tem nada a ver com revista de Kardec, tá? Mas é só uma coisa que no meio espírita se fala muito do planeta que vai vir. Gente, se um planeta entrasse no sistema solar, todos os outros se movimentariam. Sim. A vida na Terra
só do planeta chegar perto já acabaria toda a vida do planeta Terra em um segundo, em alguns instantes. Você quer dizer por causa da... Você quer dizer esse pensamento que dizem aí de um planeta tal que vai chegar perto vai perto, e vai arrancar almas e não sei o quê, tá? Esses besteróis todos aí, tá? Se um planeta chegasse perto da Terra ou simplesmente perto do sistema solar, abalaria a harmonia gravitacional. O sistema solar se desintegraria, se bateria, enfim, teria que ser um físico para explicar isso, né? Mas só a questão é, no meio espírita se fala uma bobagem chamada planeta chupão que vai passar. Só para dizer que isso aí é um besterol, né? Desculpe usar esse termo, tá? Mas infelizmente é. Sim. Tá, gente? Sim. Tá joia. Bom, continuando aqui então, Kardec, eu preciso voltar a minha tela, né? São tantos botões para apertar para controlar isso aqui. Vamos lá. Então, Kardec faz um ensaio teórico racional, algo que hoje os próprios cientistas, talvez na época eles nem pensassem em grande parte tanto assim. Hoje eu imagino que seja a maior parte deles que sim, com certeza deve haver vida em outros planetas, inclusive em planetas muito próximos. Kardec elaborava assim, hipóteses de haver vida até física como a nossa, né? Até em Marte. E a gente já sabe que a gente chegou na Lua, né? A gente chegou lá e não vimos nada, né? Só tem poeira. Isso não desmente nada, né? Porque a vida, a gente sabe, pode se dar, como está até falado pelos Espíritos no Livro dos Espíritos, em, vamos chamar de vibrações diferentes da nossa, né? Em estados de matéria diferentes da nossa, né? Que é inclusive um tema que a própria ciência humana está cada dia mais tentando entender mais, né? Essa possibilidade de múltiplas realidades, múltiplos universos, né? Que eu acho que no fundo acaba sendo isso, né? Esse pensamento. Então, e aí eles dizem, né, os espíritos, que nenhum planeta é inútil, ele não está lá para a gente simplesmente ficar contemplando, vendo ele brilhar de noite, né? Essa questão 55 do Livro dos Espíritos eu achei interessante falar. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles Deus criou o universo. A cada dia mais parece um pensamento bastante retrógrado, né? E como seriam essas vidas em outros planetas, né? Se elas serem iguais à nossa, de outra forma, são micróbios, são vaporzinhos, né? Etéreas, né? E aí na 57 Kardec faz essa pergunta. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, segue-se daí que tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar, né? Então, de acordo com cada globo, por exemplo, a gente não poderia ter seres vivos com a nossa constituição vivendo em Mercúrio, né? Porque é muito quente. A Ariane quer falar? Pode falar, por favor. Então, isso aí é interessante que eu tentei achar uma particularidade que a gente pudesse fazer uma relação, né? Por que a gente não... Pode ser que a gente tenha ido para algum planeta tipo Marte, né? A gente já foi até lá e não tem contato algum ser vivo. Aí eu lembrei, por exemplo, do cachorro. O cachorro, ele tem um som que a gente não escuta, né? Aquele ultrassônico lá, nós não temos capacidade nós, como ser humano, não temos capacidade de escutar. Então, pode ser que em Marte tenha algum tipo de vida que a nossa capacidade cognitiva, que são a vista e tarará, não tenha capacidade, não tenha capacidade para captar.
Então, se dizer que não tem porque não viu, ou não tem porque passou um aparelho e não conseguiu captar, é besteira, porque não é que é besteira, não é indicativo que não tenha vida, não é prova que não tenha vida. Sim. Então, a gente tem que ser muito minucioso aliás, o ser humano precisa ser muito minucioso para entender que ele pode estar dividindo o espaço e o universo com outros seres também. E é claro que tem. Por que só a gente aqui é privilegiado, né? Sim. E é isso. Legal. É esse meu pensamento. Então, essa do cachorro que ele capta o som, uma coisa que nós não captamos, é um paralelo que a gente pode fazer para entender melhor por que a gente não consegue enxergar um outro ser em Marte, por exemplo. Legal. E aí, de qualquer forma, eu fiz uma pergunta aqui no fim. Se a gente chegou à Lua e Marte e a gente não encontrou nada, né, como você disse, quer dizer então que Kardec estava errado? Primeira coisa que eu quis chamar com essa pergunta é para a questão de que Kardec pode ser sim que estivesse errado com alguma forma de interpretar, porque ele interpretava com base na ciência de então, com o que ele tinha em mãos, né? Ele nunca disse que ele seria a última verdade, e a gente tem que se desapegar sempre disso, né? Por outro lado, o que Kardec fez foi fazer um pensamento racional, que no fundo mostra que tudo isso que a gente está falando, sim, é possível, né? Inclusive, a gente já tem cientistas, e acho que eu vou colocar depois, fazendo estudos sobre possíveis formas de vida física lá em Júpiter, mas a gente chega nisso já já. Aqui eu só coloquei essa imagem porque essa daqui já é uma imagem real, tirada por uma sonda da superfície de Mercúrio, que teoricamente assim parece bastante diferente do que Kardec teria imaginado naquela época. Então vejam, a gente já conseguiu chegar em Mercúrio. Kardec não podia fazer isso naquela época, né? Eu fico imaginando se eu fosse Kardec nesse momento, na minha humildade, mas eu penso assim, é claro que ele está acompanhando tudo isso, essa evolução da humanidade, e ele sendo um espírito ligado às ciências, né? Eu fico imaginando ele do lado de lá, se não deve passar na cabeça dele assim, pelo amor de Deus, me deixa voltar, porque está tão interessante para a gente poder seguir em frente com essas coisas, né? Mas tudo ao seu tempo. Vamos... Oi? Olha, casualmente, acho que nós estamos muito sintonizados. Ou os nossos amigos que estão ao nosso lado estão muito sintonizados. Eu ia realmente propor uma pequena reflexão a respeito de... E se Kardec estiver errado em relação a isso? Há problema? Tu respondeu a reflexão de uma maneira muito madura. Então nem precisa fazer reflexão. Tu já fez. Mas eu só quis chamar atenção para esse fato, porque eu acho muito importante. Kardec pode ser que ele errou nisso. Sim. Não desabona o resto da doutrina. Sim. Né? Tem a questão que eu acho que a Ariane vai explicar depois, né? A questão do fluido semimaterial que é utilizado para fazer os corpos em outros mundos, né? Mas a tua, Ariane, vai falar depois, né? Sobre essa parte. Ah, legal, né? Que também complementa o que tu vem falando, né? Que eu acho que a chave da questão é essa aí, a questão da semimaterialidade. Como a gente não vê espírito, a gente não vê a vida lá. Sim. Por questão disso, né? E também, quem sabe Marte não tem nada, no próximo tem. A gente não tem como saber, né? Sim. Só o dia que chegar lá, mas vai demorar muito. Sim. Muito, muito, muito. Com certeza. Vou passar, tá bom? Então... desculpa. Joel, fala. Não, uma questão importante do que nós estamos falando nesse momento da reunião é que Kardec fazia as perguntas. Quem falava da vida em outro mundo eram os espíritos, não era o Kardec. Ele não tinha condições naquela época. Assim como nós hoje, né, temos sondas, né, e tudo, vão a Marte, vão à Lua e não veem vida. Também. A questão é a nossa materialidade que não nos permite ver a vida nesses mundos. Sim. A gente vai voltar nesse assunto já já. Eita.
Tá? Então aqui eu só achei interessante colocar mais essas questões do Livro dos Espíritos. 182. Nos é possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Kardec está falando assim, a gente não pode perguntar, vocês não podem contar tudo pra gente aí não, né? Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las e semelhante revelação os perturbaria. Não só perturbaria, como se os espíritos começassem a falar, naquela época, sobre conceitos que hoje existem na ciência, mas não existiam naquela época, ninguém ia entender nada, né? Então isso é importante. E a 186. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Sim, há. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado de espíritos puros. Aqui ele fala dos espíritos puros, mas eu acho interessante porque assim, nós sabemos que nós desencarnamos e continuamos como espíritos, muitas vezes orbitando aqui a Terra, espíritos muito imperfeitos continuam aqui ao nosso lado por não conseguirem sair da vidinha, do mundinho, continuam criando coisas que eles acham que precisam fisicamente, e essas coisas para eles existem, né? Apesar de serem criações mentais. Então, nada impede que, por exemplo, em Mercúrio ou em Marte, que Kardec cita que os espíritos dizem, né, que é um planeta mais atrasado, que esses espíritos imperfeitos se reúnam ali e nem sabem que estão ali em outro planeta, porque os espíritos se transportam pela velocidade do pensamento, né? Então é algo... Complementando, Paulo, isso que tu falou agora, naquelas perguntas do Livro dos Espíritos, que fala onde os espíritos permanecem na erraticidade, né? Não entrando naquele papo de cidades espirituais, mas no Livro dos Espíritos diz que os espíritos, quando se reúnem em bivaques, tá? Qual é a localização desses bivaques? Nos mundos primitivos. Tá? O que vocês acham? Que ele se referiu a mundos primitivos? Querem dizer planetas novos? Planetas em formação? Ou será realmente que mundos seriam realmente cidades? Né? Será que encaixa nessa pluralidade dos mundos? Pois é, né? Talvez, né? Eu acho que primitivo quer dizer menos evoluído, assim, menos moral e menos... Para mim, primitivo quer dizer isso. Uhum. O seu Joel que pode explicar melhor para a gente por causa da palavra e tal, mas para mim, primitivo é que está primário, né? Ou seja, que é mais... Sim. É menos moral, mais rude, não é rude, não sei explicar. Sim, não sei dizer que reúne espíritos mais imperfeitos. Primário. É o sentido moral, é primitivo no sentido moral do planeta, não é no sentido dele, o planeta já existir há muitos anos. É o sentido moral de quem o habita, como aqui é a Terra, né? É um planeta de provas e expiações. Nossa moral é baixíssima. Sim. Bom, seguindo em frente, então... tem mais duas questões. Substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não, é mais ou menos etérea. Passando de um mundo ao outro, o espírito se reveste da matéria própria desse mundo, operando-se essa mudança com a rapidez de um relâmpago. Isso, inclusive, está dito em fevereiro, né, naquela comunicação com aquele espírito, que eu não lembro o nome agora, onde ela fala isso, né, que quando ela se transporta pelo pensamento entre os lugares, o perispírito dela, daqui deste planeta, como se ele se evaporasse, e no outro planeta ele se reconstitui com a matéria daquele outro planeta. E na 188, os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal, sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? Eles habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens ficam na Terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Acho que isso, até por serem espíritos puros, eles não estão, teoricamente, encarnados ali, né? Como nós. Eles podem se mover.
Ariane? Queria falar um pouquinho sobre isso aí. É que, assim, os espíritos, na realidade, responderam para Kardec sobre o mecanismo, mas sobre a química, vamos dizer assim, entre aspas, a química do perispírito, eles não sabem do que é feito. Uhum. Então, se você falar que ele é feito de... Eles não sabem. Eles falaram isso. Tá. Assim como eles não sabem do que é feito o espírito, né? Vamos dizer assim também, entre aspas, o organismo do que é feito o espírito. Sim. Então, é uma coisa que, pelo que eu entendi na Gênesis, que eu estava lendo essa parte, ele fala que ele não sabe, que eles não sabem responder. Tá. Pelo menos não naquela... Acho que não é nem que eles não sabem. Talvez eles falam assim, eu vou falar que eu não sei para eu não ter que ficar explicando mais, porque agora não é o momento, né? Talvez pense assim também. Ele fala assim, no mundo de vocês sabem explicar tudo que existe? Não sabe, a gente também não sabe explicar tudo que existe no nosso. Também é verdade. Ele fala praticamente isso. Verdade. A gente entra então no próximo tópico, que é Júpiter e alguns outros mundos. Aqui Kardec faz assim uma viagem mental com a gente, né? Pensando sobre hipóteses, não só hipóteses, porque ele está falando de Júpiter também, mas de outros mundos ocupados por espíritos de cada uma das ordens, principalmente, né? Que existem lá na escala espírita, né? Então ele começa falando sobre um mundo todo que fosse habitado por espíritos da nona, que no caso é a 10ª classe, ou seja, os espíritos impuros. E aí a gente pode imaginar aquelas coisas assim de filme de terror, seria um mundo onde reinaria o crime, o ódio, o assassínio, enfim. Seria um mundo muito, muito complicado. Eu vou falar resumidamente, se vocês quiserem adicionar alguma coisa, vocês falam. Ele parte então para um mundo todo habitado por espíritos da 3ª ordem, que são ainda espíritos imperfeitos. Mas ele pensa assim, na 3ª ordem tem espíritos da classe mais baixa, como a gente tem até os espíritos da classe neutra, que são aqueles que não estão querendo nem fazer o bem nem o mal, eles estão ali vivendo a vidinha. Então aí a gente já teria um pouco mais de aspectos diferentes, né? E conforme eles vão se afastando dessa última classe, eles vão cada vez mais se afastando de um mal por vontade, né? Assim como a gente vê no nosso mundo pessoas que não são maldosas, né? Elas somente estão ali, como eu sempre digo, curtindo a vidinha, não querem fazer nada de bom, deixando o tempo passar, né? Aí ele fala sobre um mundo todo habitado por espíritos da 2ª ordem. Nesse mundo é o mundo onde a gente queria se transportar para lá, né? Pegar uma navezinha, um foguete, viajar 3 anos que fosse, mas só para chegar nesse mundo. Porque seria de uma coisa tão... A forma como Kardec transmite, né? Um mundo onde não haveria crimes, onde não haveria guerras, onde não há disputas, onde as pessoas vivem em prol do próximo, da construção, do aprendizado. Só que são espíritos da 2ª ordem, ainda assim, têm classes diferentes, não são todos iguais, né? Então, nesse mundo ainda haveria diferenças, né? Por assim dizer, desigualdades. Só que essas desigualdades não como se dá no nosso, onde a desigualdade ela é utilizada para um governar o outro, para um se orgulhar de ter muito dinheiro e usar o outro que não tem as capacidades que ele tem, né, para escravizar o outro. Então, nada disso haveria ali. É uma desigualdade simplesmente de estágios evolutivos e de aprendizado, onde eles se colaboram entre si para um ensinar o outro e também para fora dali fazer o bem também, né? Aí ele fala sobre um mundo, entre aspas, diga-se terra, habitado por espíritos da 3ª ordem, onde se encarnam alguns da 2ª ordem, né? Então é o que a gente vê aqui, né? São
é uma maioria de espíritos imperfeitos, como nós. De vez em quando se encarnam alguns mais avançados, que vêm, a gente percebe, né, que eles vêm dessa segunda ordem, sofrem as dificuldades que sofrem porque estão vivendo em um mundo assim, mas tudo isso para nos ajudar, para alavancar o nosso progresso, seja na ciência, seja na moral, né? E sempre lembrando que a gente teve vários desses mais avançados que transmitiram as coisas que depois se tornaram religiões, mas que transmitiram morais avançadas, né? E dentre eles, o que a gente toma como exemplo maior, o espírito que seria mais avançado, pela forma como mostrou como vivia, que teria sido Jesus, mas que todos têm essa característica, né? Alguém quer adicionar? E aí, eu até fiz uma pergunta, né? Mas eu acho que eu já fui respondido anteriormente. Por que não há um mundo todo habitado por espíritos da primeira ordem? Quando eu fiz essa questão, eu pensei assim, porque espíritos da primeira ordem não precisam encarnar, então não precisa de um mundo. Mas até no livro dos Espíritos já desmentiu isso, né? Não é que eles precisam de um mundo para encarnar, mas eles podem se reunir num mundo, né, por assim dizer, num planeta, sem estar preso àquele lugar, né? E eu já estou me adiantando também, porque em que estágio estamos no caso do planeta Terra? É aquele estágio ali do... Diga. Desculpa, Paula, me atrasei um pouquinho para dar. Mas sobre isso de... Você falou espíritos da primeira ordem, né? Eles não precisam... Então, aí eles estariam em erraticidade... Se eles não precisam encarnar, o que é? Um mundo de erraticidade? Mas é porque a gente tem uma ideia ruim da erraticidade, né? A gente acha que sei lá, que é uma pessoa da perdida. Não estão em erraticidade, não. Então, mas como é que a gente chamaria alguém que não precisasse mais encarnar? Porque se a pessoa não está encarnada com uma carne, com um corpo, se ela não está num outro mundo que não precisa de carne, mas pode ser outro tipo de vivência, vamos dizer assim, vivência. Ela vai estar onde? E não vai precisar mais encarnar, vai estar assim. Então, será que a gente pensa muito tridimensional? Porque o pensamento da gente que é errado? Eles dispensam a reencarnação porque são espíritos totalmente etéreos, eles não precisam mais reencarnar. Sim. Então, eles não vivem na erraticidade. A erraticidade é o período entre vidas, né? Entre vida material e vida espiritual. Sim. Já que eles não precisam mais reencarnar, eles não estão na erraticidade, são simplesmente espíritos puros, espíritos de luz. Kardec não responde, ele faz essa pergunta aos espíritos, né, na parte sobre a erraticidade lá no livro dos espíritos, não lembro a questão, mas eles respondem isso, né, que quando ele chega no estágio de espírito puro, ele não precisa mais encarnar, então ele já não faz parte desse conceito aí. Na verdade, acho que isso está na escala espírita. Eu acho que a gente falou na última. Sim. Está sim. Claro, mas não só os espíritos totalmente puros, mas os de primeira ordem já não precisam reencarnar ou não precisam reencarnar como a gente reencarna. Né? São outros tipos de reencarnação. Sim. Esses dias eu escutei uma analogia, tá? Dizendo que o perispírito de Jesus é o planeta Terra. Tá? Não sei se isso está certo, eu não sei se é isso mesmo que acontece, mas é uma analogia para a gente entender que os espíritos, quanto mais altos, né, eles tomam outras proporções de natureza, né, de dever, Sim. de essência, né, algo muito diferente do que é nós agora. Sim. Né? Se a gente pensar como é que Jesus conseguiu fazer a tempestade acalmar, né? Pode ser, a gente, né? Diga. Quando eu era pequena, eu pensava isso também. Assim, eu achava que a gente era que o planeta Terra era um grande organismo e cada pedaço seria assim, entendeu? Como se fosse um grande corpo e cada pedaço da gente
Mais ou menos isso que o Alberto falou. Eu pensava assim, né? Mas na minha cabeça de criança, Sim. né? Mas faz sentido, né? Sim. Um pouco. É. Se a gente for, assim, se o grande organismo for, e a gente for um... Eu lembrava que eu falava que a gente era um sonho de Jesus, assim. Uhum. Ou seja, fazia parte dele, né? Sim. É interessante isso. Pode ser que... É um tema até para se aprofundar em uma outra oportunidade que talvez apareça, mas a gente sabe, por exemplo, que Kardec cita os espíritos elementares, né? Ou elementais, né? Que seriam espíritos que estariam encarregados dos elementos da natureza. Só que isso, pelo que eu vi, foi abordado só ali uma vez e a gente não sabe mais sobre. Mas enfim, é só para citar. Senão a gente não termina aqui. Aí Kardec continua falando sobre a situação de Júpiter e alguns outros planetas, né? Ele cita, de acordo com o ensinamento dos espíritos, eu coloquei em negrito porque ele está falando não é de um espírito, não é do espírito São Luís, mas de vários espíritos, de todos os globos que compõem o sistema planetário, a Terra, e esse negrito aqui eu achei importante porque assim, em uma tradução, tá assim, a Terra é onde onde os habitantes são menos avançados. Só que em outra tradução está a Terra é dos planetas de habitantes menos avançados. Veja como às vezes a gente acha uma coisa que não parece ser lógica, mas é por conta de tradução. A Terra não é onde são os menos avançados, porque Marte seria inferior, né? Só para citar isso. Então, Marte ele seria ainda inferior à Terra, teria espíritos menos avançados. Só que aí, vem Humberto de Campos, lá por Chico Xavier, e também antes dele, a mãe de Chico Xavier, e diz que Marte é um planeta avançado, que é mais avançado, enfim. Eu até citei, Ramatiz também diz isso, não querendo entrar em qualquer discussão a respeito disso agora, mas por quê? Tá, a gente tem dois espíritos aqui que dizem que é mais avançado, só que Kardec também tinha vários espíritos se comunicando por vários médiums, pelo que eu entendi, que diziam que Marte era menos avançado. Não que eu acho que a gente tenha que perder muito tempo com isso aqui agora. Aliás, eu peço desculpas porque eu esqueci de voltar minha tela para o tamanho normal, para o pessoal ver lá melhor. Acho que não tem que perder muito tempo com isso, de que lado está, se Marte é ou se não é, isso não é uma questão fundamental. O que eu acho fundamental é a gente pensar que bom, eu vou ter que falar. Ramatiz tem alguns tipos de controvérsias que a gente sabe, assunto para outro dia. Chico Xavier é um médium, um bom médium, fez muita produção de coisas muito úteis, mas assim como Kardec, que não era médium, não são espíritos perfeitos, não são seres humanos perfeitos. E o ponto importante é a gente buscar essa concordância universal. Eu, pessoalmente, tendo a ficar com Kardec, porque eu penso que Kardec, nesse âmbito também, não tomou a opinião de um, né, mas sim de vários. Pode ser que mesmo assim tenha cometido erro? Pode, mas eu ainda assim fico mais com ele. Agora essa é a minha opinião. Tá? Se alguém quiser adicionar alguma coisa, eu vou seguir. Então, Paulo, só elogiar a tua... Não para te envaidecer, tá? Mas a tua maturidade, que tu tratou o assunto, eu acho que é doutrinária, só isso. Tu falou tu utilizou de lógica para tratar do assunto, porque geralmente esse assunto se leva com paixão. Sim. A gente deve se despir da paixão e se utilizar de lógica. Sim. Principalmente em coisas que a gente não tem o completo domínio, que esse é o caso. Sim. Quando falo assim, é bom a gente não ficar mesmo elogiando muito, né? Mas enfim, eu tento ao máximo possível não me envaidecer, porque eu sei que se hoje eu estou pensando super bem, mas eu não tenho sombra de dúvida que tem uma ótima influência aqui do lado, porque tem dias que a gente sabe, né, como é que tá. E, enfim, não é mérito apenas meu, né?
Aí, essa pergunta aqui. Pode um espírito encarnar em mundos piores do que os atuais? Essa pergunta foi feita por vocês antes da gente começar. Eu achei interessante destacar ela, só para pontuar, porque está lá no Livro dos Espíritos, né? Dizendo que, em um ponto, o espírito ele pode reencarnar em mundos piores do que o atual. Em outro ponto, ele está dizendo assim, né? O espírito não retrograda. Tá, só que o espírito não retrograda, né? É a pergunta 174 e 178, né, do Livro dos Espíritos. O espírito não retrograda. Mas o que quer dizer tudo isso? São tantos botões, peraí. Quando a gente vai lá, por exemplo, para o caso do Exilados de Capela, tem muitas críticas ao Edgar Armond, aos livros lá, mas enfim, a ideia em si não é irracional, porque ela já veio até por outros espíritos também. A gente está num estágio, por exemplo, aqui na Terra, em que a gente sabe que a gente está migrando para um novo estado de regeneração, né? Então, os espíritos que não se encaixarem mais nesse novo estado, que vai vir com as décadas, com os séculos, sei lá, eles vão aos poucos serem convidados a se retirar. A gente não deve ver isso de assim, nossa, que bom, vai essa laia para lá porque eu não aguento mais, né? Mas sim tentar ajudá-los ao máximo possível, enfim. Mas, digamos, ele está ali recalcitrante no mal, ele não quer de forma alguma, no mal, na ignorância, o que quer que seja, ele não quer aprender, não quer mudar. Então ele não está mais, ele não se adequa mais. Então, eu acho que não é nem porque alguém coloca ele num ônibus e leva ele para outro planeta. É simplesmente pela própria tendência mental mesmo, né? Ele desencarna e ele ele é levado para outro... Agora, se isso é direcionado ou não, não posso dizer. Mas eu acredito que, naturalmente, ele possa ir assim. É assim que a gente vê, por exemplo, a civilização egípcia, né? Que floresceu na Terra assim do nada, trouxe um avanço intelectual tão grande, mas que a gente vê que tinha ali algumas questões ainda de escravizar os outros, né? Não estava num avanço tão grande assim. Então, talvez eles estivessem como nós estamos hoje, com um monte de tecnologia ao redor, e de repente reencarnam num planeta em que, por mais que eles não lembrem totalmente disso, eles o que fica no subconsciente, a gente vê isso pela própria história deles, né? As pictografias e tudo, é que parece assim, meu Deus, cadê as naves? Cadê o meu fogãozinho? Cadê minha... Não tem nada aqui nesse planeta. Eu lembro que tinha algumas coisas lá, eu lembro que como como os maias apontavam sempre para Orion, né, se eu não me engano, nos desenhos deles, como se eles soubessem de onde eles estivessem vindo, né? Deixa eu só... cadê? Pode falar, já. Eu estava tentando achar aqui. Não, Paulo, é só mesmo colaborando com o seu último comentário. Você falou dos exilados de Capela e falou dos egípcios, né? A população egípcia, eles vieram de Capela porque estavam num certo grau mais evoluído do que o nosso aqui terráqueo, vieram nos ajudar com a tecnologia deles e aos poucos eles foram desencarnando e voltando para aquele mundo. É isso aí que eu estou, assim, confirmando o que a tua pergunta dizia, que os espíritos, eles podem desencarnar, eles podem reencarnar em mundos inferiores para a sua própria evolução e para a evolução do mundo para onde eles foram. Sim, ou seja, eles não retrogradam. Eles estavam no mesmo estágio moral, eles só foram para um lugar mais complicadinho, né? Para avançarem mais e também para ajudarem no avanço daquelas outras pessoas, né, daquele outro mundo. Exatamente. Exatamente o que eu ia falar. Eu ia falar para ajudar as outras pessoas do outro mundo que era menos avançado. Uhum. Pessoal, desculpa, Alberto. Falar uma coisinha aqui, só para botar um pinguinho. Foi falado do livro Exilados de Capela, tá? Que, infelizmente, é um livro que não pode ser mais utilizado porque ele contém profecias.
profecias com data e que não aconteceram. Obviamente, né? O Edgar Armand caiu na armadilha de botar profecias, tá? Quando se tratar de capela, esse grupo o núcleo é Kardec, tá? Mas capela, quem começou com essa história toda foi no livro O Consolador de Emmanuel, tá? Claro, como eu disse, é Kardec, a gente não está aqui para estudar nem emmanuelismo, nem andré-luizismo, nem ramatismo, né? Mas pelo que me consta, quem começou com esse negócio de capela foi lá no livro do Emmanuel, né? Tá joia. Bom, eu acho que a gente vai ter que passar tipo uns 5 minutinhos, mas eu acho que a gente consegue terminar pelo menos esse assunto aqui. Vou voltar aqui para a tela. Então aqui eu coloquei uma imagem lá de Júpiter com as suas luas. Naquela época eu nem sei se eles já sabiam que Júpiter tinha lua, né? E só a título de informação, a maior lua de Júpiter tem metade do tamanho do planeta Terra. Então só a lua já é grande pra caramba. Júpiter, perto do planeta Terra, eu devia ter colocado até uma imagem aqui, mas é tipo assim, uma cabeça de um alfinete do lado de uma bola de basquete, alguma coisa assim, né? Talvez um pouco menos. Mas é algo muito grande. O que eu quero dizer é que a gente não faz ideia do que pode comportar um planeta desse, né? Mas, segundo as instruções, as comunicações dos espíritos de vários, dentre eles Beethoven, que eu achei muito interessante, e outros espíritos de cultura, né? Júpiter, por outro lado, seria um mundo ainda superior a todos esses anteriores, onde se encarnariam apenas espíritos da segunda ordem. Isso não quer dizer que não há desigualdades. É aquele caso que a gente falou do mundo lá, todos habitados pela segunda ordem, tá? Desculpem. E aí eu coloquei aqui embaixo, né? Talvez um dia a gente consiga pousar uma sonda lá em Saturno, nas suas luas, e a gente encontre lá que, nossa, de verdade tem... Eu até falei, acho que outro dia, né? Tem vaporzinhos voando aqui, tem um vaporzinho inteligente, vai que a gente veja alguma coisa assim, né? E aí a gente comece... Se a ciência até lá não tiver mudado, e numa hipótese dessa, de repente eles começam a fazer igual Kardec. Puxa vida, mas eu falo com esse vaporzinho e ele responde de forma inteligente. Que é isso, né? São hipóteses para um futuro. Eu achei interessante de citar aqui que hoje, pela ciência, né? Olha aqui. Pesquisadora disse que além de Titã, que é a maior lua de Júpiter, as outras luas, como Encélados e Europa, também são lugares onde pode haver vida. Então a gente pensa em lua sempre com a nossa referência como se fosse um lugar deserto, sem atmosfera, e as luas de Saturno têm uma característica física muito próximas das da nossa, pelo que eles puderam observar já pelos diversos meios, né? Lembrando que já passaram lá por perto até sondas, né? Humanas. Foi uma missão encerrada há 2 anos, né? Essa sonda foi capaz de montar um mapa com características de Titã, atmosfera densa, ventos, erosões, rios e lagos com metano em estado líquido e até chuvas. Portanto, por mais que não seja uma atmosfera respirável por nós, pode muito bem haver seres vivos, evoluídos lá, e que a gente possa um dia vê-los como nós vemos a nós aqui, né? A partir de dentro de uma nave espacial, do que quer que seja, né? E eu acho que, da minha parte, esse assunto é isso. Eu achei que ia ter que estender, mas não. Queria ler só um trechinho aqui, Paulo, dessa revista Espírita. Posso ler? Por favor, deixa eu colocar. Temos tempo. Aqui só um trechinho aqui, quase no final da revista. Está escrito assim: o planeta Júpiter, a despeito do quadro sedutor que nos foi dado, não é, entretanto, o mais perfeito dos mundos. Outros há de nós desconhecidos,
que eles são muito superiores, quer física, quer moralmente, e cujos habitantes gozam de felicidade ainda mais perfeita. Aí responde uma pergunta que você fez antes. São eles o repouso dos espíritos mais elevados, cujo vontório etéreo nada tem das propriedades conhecidas da matéria. Aí respondeu uma pergunta que você fez antes, que estava aí no texto da Revista Espírita. Legal. Vai, legal. Ariane. Legal. Então, só queria falar que, agora no fim, quem não leu esse capítulo da Revista Espírita deve ler, porque essa linguagem toda que o Kardec usou para descrever Júpiter e explicar como é que seria e tal, é muito interessante, é muito legal. Então, quem não assistiu, quem estiver assistindo agora o vídeo, vai lá, vai num lugar, baixa a revista lá na Federação Espírita e lê, porque é muito bom. Assim, a gente tentou passar, o Paulo, tudo com o nosso jeito de pensar, mas a digressão que ele faz, o Kardec, é sensacional, não é, Joel? Até a gente conversou isso antes. É sensacional. Exatamente. Sim. É muito legal. Eu já li. Sim. Dá vontade de ir para Júpiter morar lá, né? E a gente vê nós somos muito pesados para morar lá. Eles são. Mas eu só, se convidar, eu vou. São espíritos puros, não dá para a gente viver com eles. É verdade. Seria bom. E esse assunto não acaba aqui. Eu dei uma pesquisada, eu sei que tem muito mais coisa à frente. Na edição do mês que vem tem assunto bem interessante também, continuando nessa questão de Júpiter, muito mais profundo, muito mais detalhado. Vai abrir muito pano para manga ainda. Mas a gente ainda tem nesse mês bastante coisa pela frente, né? A gente vai ter aqui na próxima reunião, então, nesse caso do São Luís, a fatalidade, que vai ser um assunto aqui que, nossa senhora, vai dar o que falar pelo jeito. Eu estava aqui conversando com a Maria, quase que ela me mandou embora, porque é tanta coisa assim para pensar, de um assunto que parece que ainda é muito inconclusivo, né? Vai ser bastante legal. Mas é isso. Terminamos bem na hora. Legal. Alguém quer fazer encerramento? A oração? 20h30, certinho. Quer fazer, Joel? Não, vai você, pode ir, Alberto. Eu fiz semana passada, mas se ninguém quiser fazer, eu faço o encerramento. Perfeito, deixa que eu faço. Pessoal, pessoas que estão assistindo, a busca pelo conhecimento é tão importante como a nossa moralidade. Nós devemos buscar o conhecimento e usá-lo para o bem. Da mesma forma que não devemos deixar de lutar, mas lutar pelo bem. Na batalha da vida é que ocorre a evolução, é na batalha da vida que ocorre o progresso das nossas almas em busca do bem maior, em busca de Jesus, que é o nosso grande exemplo. Buscamos forças do alto para estudar e forças do alto para conseguirmos nas nossas vidas conseguir uma nova direção e um novo sentido. Esse é o dever que espíritas deveriam ter, e o espiritismo não é no cérebro, é no coração. Mas mesmo assim é necessário a busca do conhecimento, pois só através do conhecimento é que vamos amolecer os nossos corações tão endurecidos. Abençoamos todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, a nós mesmos, e sigamos com as nossas evoluções. Muito obrigado e que assim seja. Assim seja. Muito legal. Muito obrigada. Graças a Deus. Bom, gente, uma boa noite para todos então, e até a próxima semana. Até, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigado a vocês.